Quer gravar? Ok. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu fazer a colinha aqui. O 10º encontro do capítulo 11 do livro Os Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É imenso, né, esse capítulo, intercessão. Então, o exórdio de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo está na página 329, 157. Traz a seguinte mensagem: faze isso e viverás. Seguinte epígrafe: e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Em Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala-o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de sua ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida à esfera mais alta, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos, quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Que assim seja, graças a Deus. Lido o exórdio, já harmonizados. Passo agora a palavra para a Liana. Passamos agora a nossa prece inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que o façam. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estudo. Agradecer pela presença dos nossos espíritos benfeitores, que em cada semana vêm ao nosso encontro, trazendo luz, que nos intuem para que possamos aprender em cada encontro as lições de humildade, de caridade e de amor ao próximo. Amado Mestre, que nossos corações se abram neste momento, que estejamos todos nós em nossos lares, com o coração cheio de amor e de fraternidade, para que as tuas lições penetrem em cada um de nós e que nos transformem, para que possamos também levar esse conhecimento a todos aqueles que nos rodeiam e como os filhos de nosso Pai Celestial, possamos nos aproximar cada vez mais das leis divinas, encontrando o caminho
de nossa evolução espiritual. Que este momento seja para que essa elevação se faça de forma gradativa e sempre com este amor ensinado por ti em nossos corações e em nossas atitudes. Que assim seja. Passo agora para Everton, para que ele possa conduzir, coordenar os nossos estudos de hoje. Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Vamos dar continuidade ao estudo. Nós paramos na frase seguinte: muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Todos já estão acompanhando, apostos? Quem tiver o livro igual... Então, quem tiver o livro igual, por favor, dizer aí qual a página. Hã? 149. 149. 149. No primeiro parágrafo. Um pouquinho antes de onde eu marquei, Guto. Subindo um pouquinho. Achei. 11.19. Não é isso? Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar, ok. Podemos prosseguir? Podemos. Todos apostos? Sim, capitão. Sigamos com fé, então. Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito, não localizou o coração para exterminar a própria vida. Ó, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Revelando extrema vergonha ao sentir-se descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando. Eu quero deixar aqui uma pequena informação de que, embora a verdade tenha vindo à tona através das palavras de Alexandre, em nenhum momento ele é desrespeitoso. Metaforicamente, em nenhum momento ele aponta o dedo. Ele apenas descortina um caso que estava escondido. Ele apenas coloca as cartas na mesa, informando que nós podemos tentar omitir e esconder fatos uns dos outros, mas não a justiça divina. Quero trazer um pequeno ponto de reflexão, embora não seja o principal deste diálogo, é que nós não conseguimos iludir a justiça divina. Entendamos aqui a noção que o Espiritismo nos traz em relação ao próprio Deus, não trazendo para nós um Deus como um ser material, tangível, que possamos tocar, pegar, manipular, ou mesmo desenhar em nossa imaginação. Chegamos aqui à consciência, ao raciocínio de Deus através de sua justiça. Sigamos, então. Revelando extrema vergonha ao sentir-se a descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Relembremos que no estudo passado, uma das principais características do suicida, se não me engano, era o arrependimento.
Lembremos que fizemos comparações a respeito do Vale dos Suicidas e dos níveis e das proporções das penas. Aqui nós vemos claramente que, ao tomar conhecimento de que nada escapa à justiça divina, e foi justamente a tentativa do suicida, ele depara-se com a verdade. E esse enfrentamento da verdade já começa a gerar nele reflexos psicológicos que nós vamos acompanhar. Voltemos à leitura. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim explicando. A mim, no caso, ao André Luiz, narrador. E disse a André: vamos, André. Nosso novo amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 72 horas. Desculpa, 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. Bem, a palavra que nos chama a atenção aqui é crise. O enfrentamento da realidade leva ao desencarnado nessas circunstâncias em que Raul se encontra a ter uma crise. Vamos lembrar, então, que crise é essa? Não é? Lembram-se do estudo passado? Meninas, se quiserem me ajudar, fiquem à vontade. Não é? No estudo passado, nós percebemos que essa crise é uma crise consciencial, é uma crise psicológica. Desse enfrentamento, da mudança de realidade, em que, quando encarnado, o ser acreditava que a vida material acabaria e que seus problemas se resolveriam com o fim da matéria. E é confrontado com uma nova realidade, uma realidade inesperada. E aí a gente chega nesse momento de crise, que não passa de uma hora para outra. Que não existe uma regra absoluta que sirva para todos nós, encarnados e desencarnados. Que depende do nível de consciência, da evolução moral e intelectual de cada um. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Só acrescentar um olhar sobre a situação de que é uma crise extremamente necessária naquele momento, não é? Porque mesmo com toda a forma tão carinhosa de Alexandre tratar a situação como ele vem tratando, a gente percebe essa postura dele, uma postura paternal, é colocado aqui. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância, como se permitisse mesmo que ele teria que passar por aquele momento de reflexão para que ele pudesse compreender realmente essa mudança de realidade que vem e esse tempo necessário para que ele possa realmente se reencontrar nessa nova situação que se apresenta para ele. Temos aí, inclusive, um fato semelhante àquela cena do filme Nosso Lar, em que o próprio André Luiz é convidado a tomar um pouco d'água e mantê-la na boca. Todos acredito que tenham visto o filme e tenham se lembrado tenham visto essa cena na obra. Naquele momento, o paciente é convidado a refletir. Um repouso com reflexão.
Muita gente utiliza uma frase padrão, um clichê, um chavão, um lugar comum, dizendo o silêncio é uma prece. Nem sempre. O silêncio é uma prece quando nós nos dispomos a refletir. Nós nos dispomos a utilizar aquele tempo de silêncio em nosso benefício. Podemos passar o tempo de silêncio com nossa mente em qualquer outra circunstância, pensando em qualquer outra coisa. Nesse momento, Raul precisava de tempo. Raul precisava de tempo como se precisasse deglutir, como se precisasse engolir essa nova realidade, com calma, no seu próprio ritmo. Alexandre, então, prevê que demoraria 70 horas aproximadamente. Então, nós temos aí um período de aproximadamente 3 dias de cuidados, 3 dias de atendimento, 3 dias de muita reflexão, para que depois, acalmado, cicatrizado, com o devido remédio, o devido atendimento, fosse necessário discutir, fosse possível discutir num novo nível de consciência adquirido. Lembro de um ditado, não sei qual a nacionalidade ou região, mas que diz o seguinte: não adianta varrer a calçada se ainda venta. Aqui também a gente usa o período dizendo que é necessário esperar a poeira baixar. Quando a água está turva, baldeada, com muita poeira, não se vê muito à sua frente. É necessário paciência para que a poeira baixe, para que pare de ventar, porque senão a gente vai varrer as folhas e o vento vai trazê-las de novo. Essa é a situação em que Raul se encontra, numa turbulência, numa água turva, num lugar com poeira, com folhas secas, e não adianta varrer neste momento. É necessário ter paciência. Deixar de agir positivamente, nesse caso, não deixa de ser caridade. Alexandre, ao deixar Raul aos cuidados da equipe responsável, não lhe está negligenciando auxílio nem atendimento. Está apenas respeitando o tempo que Raul precisa. Alguma observação a mais? Vamos seguir Só complementar, né? Que o Marco sempre fala para a gente nos estudos, que a natureza ela não dá saltos. Então, você aprender a respeitar o tempo do outro é muito importante, quando a gente tem esse entendimento. Porque tem momentos assim que a gente diz assim, meu Deus, como é que podem? Em pleno século XXI, pensar dessa forma, mas é o tempo daquela pessoa, é a evolução daquela pessoa, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar o tempo do outro. Nós, principalmente que não vivemos mais em uma sociedade agrícola, embora muito próximo de onde a gente mora ainda existam regiões que vivem naturalmente da agricultura, perdemos um pouco desse compasso, desse ritmo. Se a gente conversar com um agricultor experiente, ele vai explicar para a gente muito serenamente que quando ele está sem fazer nada, é porque ele já cumpriu, ele já preparou a terra, ele já semeou, e agora ele precisa
aguardar o tempo da planta crescer. E esse tempo é necessário para a colheita. E isso não é deixar de trabalhar na agricultura. É trabalhar no ritmo necessário. Então, a gente pode fazer essa reflexão. Sigamos, então. De regresso aos meus trabalhos, continuou dizendo o André, não é? Esperei, ansioso, um instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Vejamos as seguintes reflexões agora. Como agiria Alexandre na fase final? Que revelação teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Façamos aqui mais uma reflexão, ainda sem resposta, mas que nos leva à busca do entendimento. Raul passa por etapas de sua vida, fatos sequenciais. Mas esses fatos são modificados pela interferência amorosa, carinhosa e muito preocupada de sua esposa. O agir da esposa faz com que a sequência do que poderia acontecer com Raul se modifique. Faz com que Alexandre tome atitudes de busca por esse irmão. Faz com que o atendimento pudesse chegar a ele mais cedo. E ainda assim, em que circunstâncias essa esposa poderia encarar essa realidade? Lembremos que o próprio Alexandre, ao responder para ela, não fechou a questão, não disse que era de um jeito e ponto final. Ele precisava investigar o caso concreto. Alexandre não abriu o livro dos Espíritos em determinada questão e disse: quando o ser desencarna, acontece assim, nessas seguintes etapas, de maneira inflexível. Ele precisou analisar a realidade para saber se demoraria mais ou menos tempo para que houvesse o atendimento, para que houvesse o próprio arrependimento de Raul, a aceitação de Raul dessa ajuda ou não. Então, aqui fica a nossa reflexão para que quando nós tenhamos dúvidas a esse respeito, entendamos que a própria doutrina espírita não define esses pontos cabalmente. É preciso analisar caso a caso, de acordo com suas características, respeitando a individualidade de cada um, os méritos que cada um conquistou ao longo de sua existência. E, inclusive, as falhas que cada um carrega e que precisa melhorar. Então, a partir daqui, uma reflexão para que a gente entenda, na hora de buscar as respostas, saber entender que é necessário essa compreensão,
essa compreensão da nossa individualidade. Voltemos, então, à leitura. Abrigando interrogações numerosas... Pessoal, deixa eu só perguntar aqui. Opa, levantou a mão. Só uma colocação aqui que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente, é sobre a importância da oração. Nós já falamos em encontros anteriores, né? Quando você colocou aí, você falou o agir da esposa levou Alexandre a tomar certas atitudes, né? Para chegar com o socorro. Então, esse agir foi a oração. A importância que a gente tem que ter em relação a esse momento de conexão com Deus. E aí eu trago o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que pedi e obtereis, em eficácia da prece, tem um parágrafo, já não vou ler o capítulo todo, mas que fala em relação a esse pedido, através da oração. Porque há uma máxima que diz assim: o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido. Isso gera talvez, digamos assim, a ilusão de que tudo que será pedido, nós teremos uma resposta, né? E, na verdade, isso não acontece porque vem a questão do mérito. Mas aí, nesse parágrafo, é dito para nós o seguinte: o que Deus lhe concederá, se dirigir a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Além disso, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos, permitindo-lhe assim ter mérito. Então, só para a gente refletir um pouco sobre essa questão da oração, da grande importância que tem, da conexão com Deus e da resposta que a gente vai ter diante de qualquer circunstância, desde que tenhamos mérito. E aí, dependendo desses méritos, nós podemos trazer para a nossa vida, naquele momento, a presença de espíritos bons que vão nos orientar e que vão nos acolher e vão nos ajudar. Como é o caso da esposa, né, dedicada, que pediu em prece fervorosa e conseguiu a intercessão. Só isso. Vamos lá, muito obrigado pelos esclarecimentos. Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento azado. Ou seja, André Luiz ainda tinha muitas questões que gostaria de esclarecer com Alexandre. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir, aprendendo a minha própria evolução. Encontramos Raul, cheio de dores, todavia, mas calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Temos aqui causa e consequência. Raul passou 3 dias, aproximadamente 70 horas, de repouso, em atendimento. Atendimento justo e adequado. Raul sarou e transformou-se magicamente de uma hora para outra em um ser são e íntegro? Não. Raul ainda estava com problemas. Raul ainda enfrentava dificuldades. Ele recebeu atendimento durante esses 3 dias e está em processo de melhoria. Ainda sente dores. Lembremos, então, que dores são essas? Dores psicológicas, por enfrentar a realidade. Dores morais, né? Dores morais e também dores físicas. Deixemos aqui em observação dores físicas, embora não tenha mais um corpo material, mas o reflexo do que fez a si mesmo marca o seu perispírito. Profundamente.
Ele ainda sente as dores do ato que cometeu. Mas, vejam a observação, mais calmo, para sustentar uma conversação esclarecedora, mostrando que Alexandre estava certo, esperando a maturidade necessária para que uma nova conversa, um novo diálogo surgisse. E Raul pudesse participar desse diálogo, que ele ainda não estava em condições no momento do socorro inicial. Então, nós temos aqui o final desse primeiro ciclo, uma etapa, um degrau, que se completou. E a gente pode seguir para entender como funciona esse atendimento. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Raul, meus amigos, já estava consciente de sua situação. Percebam que ele estava consciente e não feliz. De uma hora para outra, ele não aceita necessariamente a existência do plano espiritual tal como lhe apresenta e encara isso de maneira transformadora. Ele ainda sente. Ele entende que é real, mas ainda traz dores morais, tristeza. E necessita ainda de mais tempo para amadurecer ainda mais. Vemos aqui um processo de reforma íntima. E lembremos que a reforma íntima, nesse caso, de um ser espiritual. Às vezes, a gente reflete nessas leituras, dialoga com os nossos amigos, achando que a realidade do espírito difere da nossa. A consciência do espírito é diferente da nossa. E essas obras de André Luiz têm justamente essa função de mostrar um Raul sentindo o que qualquer um de nós sentiria nas mesmas circunstâncias. Aprendendo ainda. Então, realizando ainda a reforma íntima. Sem fantasias, sem espetáculos, sem o véu do milagroso. Aprendendo, então, da mesma maneira que a sua consciência aprenderia, que a sua consciência aprende como nós aprendemos. Com sentimento, dando qualidade aos pensamentos, às nossas reflexões, que levam ou não às nossas transformações, à nossa evolução moral e intelectual. Raul, assim como todos nós, continua passando por essas etapas. Agora, no outro plano da existência. Retornemos à leitura. Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador. Então, vemos aqui Alexandre pedindo tranquilidade a Raul. Imaginemos, então, que no início deste diálogo, Raul já chegou vendo o retorno de Alexandre e de André Luiz
e deve ter ali perdido um pouco da tranquilidade, se agitado por mais esclarecimentos, por mais compreensão. Afinal de contas, o diálogo teve uma pausa 4 dias antes. E talvez Raul estivesse justamente sedento de conhecimento, de compreensão, para entender esse novo mundo que se abria diante de seus olhos. Tranquilize-se, disse o meu orientador com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. De novo, a realidade é apresentada para Raul. Agora, vocês conseguem perceber junto comigo que existe um grau a mais de realidade na resposta de Alexandre? Que Raul, 4 dias atrás, não conseguiria compreender? Alexandre ainda não abriu toda a realidade para Raul, mas entende que Raul já descansou um pouco e já consegue abrir um diálogo, e ele já inicia o diálogo deixando claro que a situação de Raul não é fácil. Que há causa e consequência para seus atos. Que existe uma lei eterna e imutável, divina, que precisa ser respeitada. É necessário encará-la. É necessário compreendê-la. Quanto mais Raul e nós mesmos nos adaptarmos a essa realidade, mais fácil será o nosso processo evolutivo. Quanto mais a gente brigar, quanto mais a gente se debater e espernear contra as leis divinas, lembremos, eternas e imutáveis, maior o nosso sofrimento. Não como punição, mas como consequência dos nossos próprios atos. Parece uma informação negativa, um reforço negativo psicológico. Como alguém diz a uma criança, ainda que vê o mundo de maneira muito lúdica, não faça isso, porque senão o velho do saco pega, o bicho papão faz isso e faz aquilo. É o reforço negativo da proibição. Num contraponto, nós temos o mestre, nosso guia e modelo, dizendo, por outro lado, se fizer de acordo com os meus ensinamentos, se seguir o meu exemplo, o jugo e o fardo serão mais leves. É como se dissesse, não esperneie contra a lei divina. Aceite-a, compreenda e pratique. Jesus não disse, naquele momento, que não seria necessário carregar o peso das nossas próprias experiências, o fardo que cada um tem que levar. O fardo são nossas experiências. Nós precisamos passar no processo evolutivo. O jugo, o peso necessário para puxar a ferramenta agrícola, somos nós que temos que carregar. Cada um a sua.
aprendendo, melhorando, ajudando uns aos outros. Jesus não disse que ele retiraria o fardo de ninguém. Jesus não disse que retiraria o jugo de ninguém. Mas ele disse que com ele, com os seus exemplos, seria mais leve. Entendamos esses detalhes e apliquemos. Eu gosto de raciocinar junto com a Bíblia, tentando trazer as metáforas utilizadas há 2000 anos para algo um pouco mais compreensível para a minha realidade, que é até próxima de todos nós. Acredito que ninguém nessa reunião já tenha segurado um jugo. Ou que trabalhe necessariamente com um fardo. É mais fácil que cada um de nós já tenha alguma vez na vida andado de bicicleta. Até por curiosidade, levanta a mão ou me avisa quem nunca andou de bicicleta na vida. Eu acho que todo mundo já andou. Opa, tá certo, Bernadette? Só para lhe avisar. Nunca andei. É uma das minhas Bernadette, minha frustrações. querida, ainda dá tempo. Tarde foi ontem para aprender. Hoje ainda dá tempo. Pois é, rapaz. Será que eu ainda aprendo? O mestre, como se dissesse atualmente, não estou aqui tentando pretensiosamente fazer traduções que levem a conclusões diferentes do que Jesus disse, mas numa interpretação livre é como se ele dissesse assim: cada um pedale sua bicicleta para frente. Não adianta pedir e não pedalar. Cada um é responsável no seu processo evolutivo, no seu caminhar, por pedalar a própria bicicleta. Mas é como se ele dissesse carinhosamente assim, como um pai, eu vou segurar a sela para lhe dar mais equilíbrio. Para lhe ajudar nessa caminhada. Peça que eu vou seguir com você. Comigo será mais leve. Quando a gente não pede, quando a gente se afasta, a gente corre o risco, de maneira egoísta, de confiar demais no nosso equilíbrio e cair nas estradas de provas e expiações que a gente vai ter que passar. Alexandre tenta mostrar a realidade a Raul. E ele segue explicando. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado. Olha a regra que não existe. Tempo indeterminado. Assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Que situação mais horrível. Que situação deplorável, penosa, triste. De compreender que nossos irmãos podem encontrar-se numa situação como essa. Em reflexo dos próprios atos contrários às regras da lei divina. Não como punição, lembremos disso. Não como castigo, mas como consequência lógica. Que tipo de consequência lógica? Não falta auxílio, a misericórdia divina jamais abandona. O pastor não deixará que nenhuma de suas ovelhas fique desgarrada. Pelo contrário, com muita felicidade,
após deixar as ovelhas encaminhadas, ele retorna para buscar a ovelha que deu trabalho. Alguém nessa circunstância, preso ao seu cadáver em decomposição, não fica abandonado. Mas, infelizmente, não consegue ouvir o pedido de ajuda. Ouvindo, não dá atenção. Por medo, por apego ainda ao mundo material, buscando uma ajuda de sua imaginação egoísta. Percebam que é um reflexo lógico. Está naquela circunstância porque não consegue sair. Porque se quiser, sairá. Raul saiu. Numa situação muito difícil, mas que poderia ser pior. Como nós vimos no estudo passado, da semana passada, não existe causa fechada. Um argumento que diga exatamente o que vai acontecer com um espírito suicida. Mas o espiritismo, a partir da prática, do diálogo dos próprios espíritos que já se encontraram nessas circunstâncias, relataram para nós, com riqueza de detalhes, os sofrimentos pelos quais passaram. Por isso sabemos disso. Não é um reforço negativo, como o bicho-papão ou o velho do saco, para a criança. É a realidade. Forte, mas real. Alguma observação em relação a esse trecho de vocês? Eu tenho uma observação do próprio André Luiz, né, que ele ficou 8 anos no umbral. A família dele não orava por ele, porque a crença que eles tinham em casa era que quando morria, se acabava, né? Essa era a crença que eles tinham. Então, ele não conseguia ver os espíritos de luz. Então, ele passou 8 anos no umbral até que ele começou, na sua própria consciência, a ter fé, né? Porque a fé, nós somos a criação divina. Então, todos nós trazemos uma centelha divina dentro da gente. Dentro da gente. Então, quando ele estava ali, cheio de dor, que ele conseguiu fazer uma oração fervorosa, sincera, aí ele conseguiu ver os amigos, os irmãos que estavam ali, e foi acolhido, né? Que Raul, ele teve, não sei, vou usar sorte entre aspas, né? Porque teve a esposa que abreviou, ajudou por meio da oração. André não teve, né? André, a esposa dele, não, ele morreu, acabou. Eu amava muito, mas ele morreu, acabou. São dois exemplos diferentes, né? E o capítulo é intercessão. A intercessão, existe a intercessão, nós nunca estamos sós, jamais. Mas a gente tem que querer. Aí, trazendo The Chosen, quando passa a parte de Maria, que Maria está endemoniada com 7, né? 7 irmãozinhos lá, inferiores. Aí Maria vai e pergunta ao filho, Jesus, por que você não a cura? Não é? Aí ele diz, porque ela não me pediu. Essa cena eu achei fantástica, porque ela não me pediu. Né? E ele só realmente cura quando ela pede ajuda a Jesus. Então, a gente precisa ter humildade, pedir ajuda, porque nós fomos criados por Deus, então nós temos a centelha divina dentro da gente. Então, a gente tem Deus dentro da gente. A gente só precisa fazer com que essa luz brilhe. Caso contrário, nós vamos ficar sofrendo para aprender com a dor. Porque ou a gente aprende com o amor ou aprende pela dor. Perfeito, muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Sintam-se à vontade.
Quando eu digo contribuição, é possível também apresentar alguma dúvida e colocar aqui em reflexão para todos nós. Também não é garantia que nós saberemos responder. Mas fiquem sempre à vontade, tá bom? Então vamos seguir na leitura. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida, sou igualmente criminoso. E a partir de agora a gente vai ter uma explicação de que maneira esse suicídio se encontra com um crime, não é? E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-o certa vez à noiva querida, com quem esperava tecer, no futuro, o ninho de ventura doméstica. Desde o dia, porém, que vira Esté pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Esté seria incapaz de traição ao companheiro, o compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Mas como efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos. E encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar o conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente, até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável, que ele próprio bebeu, sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida a apreciação geral. Gente, que preparação! Submeteu o próprio organismo estrategicamente a doses controladas de um veneno. Ora, o veneno faria mal e chegaria a levar à morte alguém que o tomasse numa quantidade alta. Mas era possível administrar esse veneno ao longo do tempo para que quando chegasse nessa mesma dose, já não fazer mais o mesmo efeito, porque o organismo já estava preparado. Às vezes, um detalhe como esse não é sobre veneno. Às vezes, um detalhe como esse é sobre vícios que todos nós temos na vida.
E começamos de pouquinho e vamos aumentando a dose. E vamos trazendo veneno para dentro do nosso próprio organismo. Está cheio de veneno no mundo moral. Existem vícios materiais e vícios morais que envenenam igualmente o nosso corpo e a nossa mente. Pouco a pouco, dose a dose, que vai se aumentando, porque aquela dose anterior já não nos satisfaz. E é preciso sempre uma dose maior para satisfazer o materialismo, o egoísmo, os nossos maus pensamentos, a nossa vontade, o nosso querer. Uma circunstância como essa não é comum só para Raul. É importante que a gente reflita. Que tipo de veneno a gente pode estar administrando a nós mesmos, pouco a pouco, até chegar num ponto como esse? Passamos essa reflexão em nossas orações. Tentemos nos livrar de situações como essa, para que quando a lógica da lei divina venha nos atingir, não precisemos de um atendimento tão sério como Raul precisou. Vamos seguir, então, o plano criminoso de Raul. Guardou ele para sempre o segredo terrível. E depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia, que culminou em casamento. Atingira a realização do que mais desejava. Esté pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar o viver, mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Acabamos de refletir sobre os nossos vícios, tomados dose a dose, cada vez mais volumosas. E está aí o problema. Raul já enfrentava em vida o sofrimento do veneno moral, do veneno psicológico que ele deixou crescer dentro de si. Não necessariamente o veneno físico que ele administrou na tentativa de causar, e com êxito, de causar o desencarne do seu amigo. Enquanto ministrava esse veneno, Raul também adoecia o seu espírito, que ficou doente. E que a gente vai ver os reflexos dessa situação quando ele diz: a tua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé, através da tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Ele via em sua mente a presença sempre de Noé, criticando-lhe negativamente tudo que fazia. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável, a presença de Noé dentro da sua mente.
esse é o reflexo do veneno psicológico, do veneno moral, a que Raul deliberadamente se submeteu. Ele não foi exposto a essa situação. Ele decidiu agir assim. Algum comentário antes que nós possamos continuar na história de Raul? Pois não, meu amigo. São as intuições maravilhosas que os nossos irmãos espirituais trazem para a gente ao pé do ouvido, não é? E que engrandecem a nossa reflexão, a nossa visão de mundo, nos ajudando a transformar, desculpa, para melhor. Vamos seguir. Ao invés de descrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal. Permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. Meus amigos, já pensaram a consciência dessa pessoa convivendo 24 horas em todas as situações de trabalho, de amizade, de relacionamento familiar e até na intimidade do quarto, com a vítima presente, atrapalhando o seu pensamento, o seu raciocínio, sempre em tom de desaprovação? É a doença que o veneno causou. E que Raul não conseguia curar. Não conseguia se livrar dessas circunstâncias que ele mesmo causou. A certa altura... Pois não. Talvez também porque ele não tinha, pelo que a gente pode inferir, ele não tinha consciência disso, né? Ele achava que morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Então, quando ele fez isso, ele não pensou, ele pensou em resolver o problema, vou me livrar, mas não sabia o que acontecia após a morte. Você vê que, mesmo ele tendo essas visões do amigo, do ex-amigo, né, Noé, mesmo ele tendo as visões, quando ele morre, ele ainda fica incrédulo. Que é isso? Eu morri, estou aqui. Então, era como se fosse assim, um fantasma, né? Você pode interpretar que ele via, é um fantasma. Eu estou sendo o tempo inteiro vendo fantasma, criação da minha mente. Porque quando ele morre, mesmo ele tendo esse contato visual, essa proximidade com o espírito de Noé,
Mas quando ele morre, ele diz, eu morri, como é que eu posso? É assim, isso não pode acontecer. Então, era como se ele vivesse assim, perturbado. Eu estou sendo, é um fantasma, a criação da minha mente, eu estou louco, né? Eu estou louco, porque ele não acreditava na vida após a morte. Ele não acreditava na vida após a morte. Então, se ele estava vendo Noé ali, era a criação da cabeça dele, eu estava ficando louco, não é? Então, a tortura ainda maior pela ignorância, pela falta do conhecimento. Ele via, mas não acreditava. Que isso só vai ser esclarecido quando ele chega, quando ele é acolhido, e ele vai ficar esses dias, provavelmente estudando, né, orientando, para poder entender. Aí você imagina a confusão mental dele. Eu estou louco, porque eu estou vendo, ele não está aqui, ele morreu. Né? E sem poder se abrir, sem poder conversar, sem poder confessar o seu crime. Ótima reflexão. Ótima reflexão. Ótima contribuição, meu amigo. São essas ramificações que vão aparecendo ao longo do contexto que vão trazendo ainda mais reflexões para nós. Isabel, fique à vontade. O Guto falou ali, né, que ele cometeu esses crimes por amor. Isso é amor? Mas pela visão do nosso estudo, isso não é amor, né? Aí a pessoa que descobre justamente isso, né, quer dizer, a pessoa que passa por isso vai descobrir que não era amor, assim como Raul descobre uma nova realidade diferente de tudo que ele imaginava que fosse. Né? Podemos seguir, então? Podemos. Mais alguma observação? Fiquem extremamente à vontade. Vamos lá. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. Não acho que seja o momento de aumentar a discussão sobre esse ponto, mas pelo menos de relembrar que no estudo da semana passada, um dos pontos era justamente alguém que se suicida com o objetivo de esconder um crime, para que o reflexo desse crime não seja descoberto e isso possa influenciar negativamente outra pessoa. Olha o raciocínio de Raul. Eu não aguento mais. Noé não sai, a presença de Noé não sai de dentro da minha mente. Eu não tenho paz no trabalho, eu não tenho paz na minha vida social, eu não tenho paz na minha família, eu não tenho paz sequer nos momentos de romance com a esposa que eu tanto desejei, porque Raul não deixa, sempre presente me criticando em todos os momentos. Vou tentar acabar com isso. Primeiro raciocínio de Raul. Vou procurar a polícia. Vou contar a todos o crime que eu cometi.
Quero ir preso para poder pagar a minha dívida. Mas Raul reflete. E o que é que vai acontecer com a esposa do preso, do assassino? Quem é que vai dar emprego para ela? O que é que vai acontecer com os filhos do assassino? Como eles vão ser tratados na escola e na sociedade? Que futuro eles terão por ser filhos de um assassino? Percebe a reflexão já transformadora de Raul? Percebe que talvez isso tenha influenciado diretamente na possibilidade de um atendimento de resgate mais eficiente? Não estou aqui, de maneira nenhuma, tentando minimizar, tentando mitigar as responsabilidades do crime, inclusive de crime na linha acima, hediondo de Raul. Raul cometeu suicídio com o objetivo de encobrir um crime para proteger sua família. Isso é previsto no Livro dos Espíritos. Nós estudamos na semana passada e vai trazer a seguinte reflexão. Pode ajudar a atenuar. Ora, porque o crime de suicídio foi na tentativa de proteger outra pessoa. No caso, a reputação da esposa e o futuro dos filhos. Isso se leva em conta. Porém, o que Raul fez foi colocar a justiça dos homens acima da justiça divina. Preocupou-se muito mais com o que aconteceria socialmente com a sua esposa e com seus filhos do que dar a oportunidade da divina providência agir em benefício de todos. Preferindo, como resultado, retirar sua vida material, destruindo seu corpo físico. E só descobre depois que os seus problemas não cessam com essa atitude. Todos conseguiram acompanhar até aqui essa reflexão? Gostariam de fazer alguma pergunta, trazer alguma observação? Meu amigo, se nós tivermos que lembrar os personagens da série de André Luiz, a gente tem que andar com um caderninho de 200 páginas com a linhazinha escrita cada personagem, porque é bastante gente. É bastante. Tá ótimo. Muito bem-vinda a sua observação. Continuemos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime, que cada dia se tornava mais iminente. O crime, então,
na consciência de Raul se tornava cada vez maior, cada vez mais claro, cada vez mais incomodando, a ponto dele chegar no limite. Esse trecho, ele cita o limite da consciência de Raul em relação a tudo isso. A essa altura, sigamos no próximo parágrafo. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato do seu drama silencioso. Gente, já são 9:09. Eu acho que não vale a pena a gente continuar nesse parágrafo. Trazer algumas reflexões a respeito de até onde a gente chegou, e a gente marca aqui como prosseguimento. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Todos concordam? Sim, ótimo. Parou aqui. Eu queria trazer uma pequena reflexão aqui, para a gente até deixar o gostinho de quero mais para o estudo da próxima semana, que é a seguinte. Mesmo Raul, nas circunstâncias que se encontrava, num ambiente hostil, que se encontrava por sintonia, nas companhias maldosas, menos felizes que ele tinha, em nenhum momento Alexandre, e aí a gente vai trazer aqui Alexandre com a personificação da bondade, a personificação da misericórdia, do resgate. Em nenhum momento Alexandre questiona. Alexandre estende a mão, acolhe, oferece o tratamento necessário. E mesmo quando omite as informações, faz isso por caridade. Seguindo as leis divinas. Seguindo o ensinamento do Evangelho. Quero trazer aqui, então, uma reflexão sobre essa atitude de Alexandre, de acolher sem questionar se Raul tinha um comportamento socialmente aceitável. Qual a etnia, a raça, a orientação sexual, a escolaridade que Raul trazia. Sem perguntar sequer qual era a religião de Raul. Alexandre viu em Raul um irmão que precisava de atendimento, que precisava de auxílio emergencial, naquela primeira etapa da UBS espiritual, né, do postinho de saúde espiritual, que estava ali mais próximo e que poderia oferecer, mesmo sem todos os recursos necessários para o atendimento efetivo, poderia oferecer os primeiros atendimentos. Vamos refletir, então, sobre esse tema na parábola do bom samaritano. O mestre conta, então, exemplificando para alguém que o havia questionado, uma frase que apareceu na leitura inicial de hoje, que foi... Gente, me desculpa, me perdi aqui.
Se não me engano, acho que vá e faça o mesmo. Seria isso, Adriana? Faça isso e viverá. Ah, chegou. Perdi, desculpa, que eu confundi uma com a outra. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Enquanto, na parábola do bom samaritano, num resumo bem curto, mostra que duas pessoas cuja responsabilidade social deveria estimular o auxílio àquela pessoa que precisava de atendimento caído na estrada, não o fizeram, por não considerarem, provavelmente, seu igual. Não congregava da mesma igreja, não tinha o mesmo, não torcia pelo mesmo time de futebol. Mas o samaritano não perguntou nada. Identificou apenas um irmão necessitado de ajuda e fez tudo o que estava ao seu alcance. Esse auxílio, esse exemplo, o do bom samaritano, o de Alexandre, deve seguir de orientação para todos nós. Que a gente evite olhar de maneira crítica aqueles que precisam, para que a gente possa ajudar cada vez mais, indistintamente, qualquer dos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados, de maior urgência. É uma reflexão que eu gostaria de trazer hoje, que a gente lembre disso ao refletir sobre os estudos e o aprendizado de mais uma noite maravilhosa na companhia de todos vocês. Muito obrigado a cada um pela presença. E agora chegou o momento de nosso agradecimento, né, de nossa prece final. Bianca está presente? Oi, boa noite. Oi, boa noite, Bianca. Estávamos com saudades. Eu também. Desculpa aí a ausência, Nós mas compreendemos perfeitamente. quarta-feira é um dia que ficou assim bem cheio de tarefas para mim, por isso que eu não consigo pegar a aula aqui desde o início, gente. E obrigada por esse acolhimento aí maravilhoso, vocês me tratando sempre com muito amor. Gratidão. Com você, a nossa prece final. Vamos agradecer nosso Divino Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, nessa sintonia de amor, de paz. Nós agradecemos pelo bálsamo, pela luz da tua doutrina, Senhor, da tua doutrina de amor, que possamos compreender mais, que possamos sentir mais, praticar mais todas as verdades contidas nestas leituras tão preciosas, que nos encorajam, que nos estimulam a sermos mais fortes, firmes com fé, com esperança, conscientes de que todas as dificuldades, todos os desafios desta nossa vida, nesta encarnação, eles possam ser vistos como aprendizado, para que a gente possa aí ter novas conquistas morais para a nossa evolução individual, para a nossa evolução no coletivo, que nós possamos
cada vez mais conectados com os nossos irmãos espirituais de luz, obter o equilíbrio, a inspiração para solucionar todo e qualquer problema que nos aflige, que nos tira a paz, que a gente possa não desmerecer essa encarnação, que é um presente a gente estar aqui para a gente conseguir evoluir. Benditos sejam todos os que buscam evoluir como seres humanos, zelando pelo bem, pela harmonia no nosso planeta Terra. Bendito seja nosso Mestre Jesus, nossa Sagrada Mãe Maria, nossos mentores, queridos, fiéis, amados mentores, dedicados a nós nesta encarnação. Bendito seja nosso amado Arcanjo Miguel, nos guiando, nos ensinando, né, o bom combate, nos ensinando que a maior arma que a gente pode possuir é o amor que carregamos em nossos corações. Arcanjo Miguel, rogai por nós, tirai tudo que há de negativo acima das nossas cabeças, abaixo dos nossos pés, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, à frente e atrás. Nos cubra de muita proteção e nos guia pelos caminhos retos em busca da luz do nosso Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, damos por encerrado, né, Adriana? Isso, Nosso Liana. encontro, renovando nosso compromisso para a próxima quarta-feira. Ok. Beijo. Obrigada, Everton. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, Bianca, pela prece final. Saudade de vocês. Nossa, bom ver o rostinho de vocês. Faz um carinho no meu coração. Ai, que lindo. Então, um beijo a todos. Boa semana. Beijos.